No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is... E agora, cara, o Steve Jobs vai entrar numa exposição enorme, mas enorme mesmo. Ele vai ficar muitos e muitos momentos mostrando problema, promessa e solução. Por que que isso importa? Porque é o seguinte, como a gente sabe, o discurso ele é dividido em 4 partes. O exórdio, que é a parte que a gente acabou de ver, que é para você obter o consentimento da sua audiência, para você ressaltar paixões, através da patos ou da ethos, para você obter o interesse da sua audiência em continuar te ouvindo. Só que para tudo isso você levanta os tópicos nas cartas de audiência, dali que você vai tirar toda essa argumentação. Depois vem a parte da exposição. O que a exposição faz? Ela mostra para quem você está falando que você sabe que existe um problema. Quais os problemas enfrentados pela sua audiência? Quais as dores? Quais os assuntos controversos? Qual a questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionada? Qual o obstáculo? Qual o conflito emocional? Não precisa ser tudo isso, né? Mas você pode ver, eu parei o vídeo do Steve Jobs justamente quando ele fala isso. O problema é que ele vai falar isso várias vezes. Ele vai falar do mercado, o problema é isso, ele sabe o problema. E ele vem trazendo a solução. Aí a gente tem uma solução. Ele vai falar assim, olha... O problema é que você tem um tecladinho de plástico ruim, onde você muda o aplicativo e o teclado não muda, mas já temos a solução para isso há muitos anos, que é você ter uma tela e você ter um mouse para não sei o quê. E aí sempre na promessa de que o iPhone vai solucionar isso. Você não precisa, às vezes, falar exatamente a promessa. O iPhone vai solucionar isso. Mas você sabe o problema e você tem uma solução. Você sabe o problema, você tem uma solução. E ele vai fazer isso muito. Por quê? Porque depois ele vai entrar na parte que você realmente convence a sua audiência, que é a parte de argumentação, lá na frente. A parte de exposição e argumentação, elas meio que se entrelaçam. Às vezes não dá para falar assim, isso aqui foi a exposição, isso aqui foi a argumentação. Numa palestra longa dessa, você acaba colocando alguns pontos da argumentação na exposição e da exposição na argumentação, mas não tem problema, porque você vai sempre usar uma estrutura de pensamento, que é a estrutura racional. Então você tem que mostrar racionalmente, sem emoção agora, qual que é o problema e qual que é a solução. É lógico que oradores avançados, eles conseguem às vezes colocar algo ali no meio, né, de piada ou até para dar uma relaxada ou até alguma coisa emocional, mas não é o momento. E é na argumentação que você vai de fato convencer a pessoa sobre o seu ponto de vista. Então vamos dar uma olhada aqui no Steve Jobs fazendo problema, promessa e solução. That they're not so smart and they're not so easy to use. So esse é o if you problema. kind of make a business school 101 graph with a smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been, and super easy to use. This is what iPhone is. Mas ele foi mesmo na promessa, né, velho? Tipo assim. So, we're going to reinvent the phone. Beleza, o cara tem confiança. Now, we're going to start. Ele vai de novo agora, problematizar. With a revolutionary user interface. Solução. Entrou na solução. The result of years of research and development, and of course, it's an interplay of hardware and software. Why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. What's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. Beleza. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. Problema. So what do?
que você faz? It doesn't work Não funciona, because problema. the buttons and the controls can't change. Esse é o grande They problema. can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Puxa, mas o que fazer, Well, Steve how do you Jobs? solve this? It turns out we have solved it. Solução. We solved it in computers 20 years ago. Porra, ele já solucionou We isso, solved cara. it with a bitmap Caraca, ele já screen solucionou isso. that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse. Pô, mouse, Right? mas eu vou usar um We mouse no solved this celular? problem. So Como é how are isso? we going to take this to a mobile device? Problema? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons Promessa. and just make a giant screen. Promessa. A giant screen. Puxa, que legal, cara. Now, Ele tem a how solução are e we olha going to lá a communicate this? solução. We don't want to carry around a mouse, Ixi, right? So problema what are we de going to novo. do? Oh, a stylus, Ah, right? solução. We're going to use a stylus. Não. Não. Não, problema. Now, Stylus é feio. who wants a stylus? Quem quer? You have to Quem get quer? them and put them away and you lose them. Yuck. Mas eles lançaram Nobody a wants a potência. stylus. So Mas let's não é not use a stylus. stylus. Então o quê? We're going to use the best pointing Promessa. device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our Dedo. fingers. Solução. We're going to touch this with our fingers. Vocês entenderam então, pessoal? Na exposição, você fica repetidamente levantando problema, promessa e solução. Por quê? Porque quando chegar na sua argumentação, cara, as pessoas já entenderam que existe um grande problema, já entenderam que você é o cara que tem a solução e que a grande promessa que vai juntar o problema à solução é justamente o seu produto, o que você está vendendo. E aí, o que você está vendendo nesse caso, aqui no caso a gente está falando de uma palestra de venda especificamente, o que você está vendendo vai passar pelo que você quer que as pessoas pensam, sintam ou façam. E como eu disse ao começo, os grandes oradores, o fazer, nesse caso do Steve Jobs lá no exórdio, ele quase não faz isso. As pessoas, elas simplesmente sentem necessidade, pensam que é um produto revolucionário, o que é muito interessante. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que o discurso, né, dentro daquelas 4 partes, com exórdio, exposição, argumentação e peroração, o exórdio ele é curto. Você estando em rede social, você estando numa palestra de 2 horas, você não faz um exórdio enorme, gigantesco, porque senão você fica obtendo o consentimento da sua audiência o tempo todo. A gente pode ver aqui no vídeo do Steve Jobs, ó, que aqui tem 7 minutos. O exórdio, a brincadeirinha que ele fez, ó, iPhone, papai, mostrou o iPhone. 3 minutos e 20. Isso para uma palestra que dura 1 hora e 8 minutos. Você entendeu? Numa palestra de 1 hora, ele usou 3 minutos para fazer o exórdio. Depois você tem que usar o resto do seu tempo para poder fazer exposição, para você mostrar que existe um grande problema no mercado. Esse é o problema, eu tenho a solução, eu tenho a promessa, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema, esse é o problema. E chega mais ou menos na metade, você começa na argumentação. E a argumentação, o que que é? A argumentação é você levantar os pontos principais do que as grandes afirmações do que você está querendo fazer do seu produto, com o suporte lógico dessas afirmações. Você já levantar se existe alguma objeção por parte da audiência e já quebrar essa objeção e já fazer o gancho para o próximo ponto principal.